como criar um sistema para lojas utilizando o Excel com o banco de dados Access. Essa é a nossa 20ª aula. E na aula de hoje você vai aprender como está excluindo um vendedor da tabela do Access e atualizar o nosso Listbox com esse vendedor excluído. Se você já gostou do tema da aula de hoje, já deixou seu gostei e fica comigo até o final. Tem uma super dica a você. O site Tribo Digital, parceiro nosso, está com uma super promoção em venda de planilhas. Isso mesmo, planilhas de disparo de e-mails, planilhas de contas a pagar, planilhas de envio de WhatsApp, planilhas de controle de estoque. Então acesse na descrição desse vídeo o link com o código promocional. Vou estar aqui logando com o usuário Nel, a senha 123. Ao clicar aqui em login, seja bem-vindo. Aqui no botão vendedores, eu vou ter um botão para que quando eu faço aqui uma pesquisa, selecione determinado registro, eu posso estar excluindo esse registro. Então, vou fechar aqui o meu form, desenvolvedor, Visual Basic, exibi aqui o Project Explorer. Vou aqui em FM principal, eu vou aproveitar e copiar este botão aqui que eu tenho na aba CAD User. Então, eu vou aproveitar esse botão que eu tenho aqui na CAD User, onde eu excluo os usuários para excluir agora vendedores. Então vou colar esse botão e vou clicar sobre ele, propriedades, e vamos aqui renomear btn excluir vendedores. Observe, ó. Então o nome já é bem sugestivo. Quando eu clicar nele, ele vai excluir os vendedores. Então vamos aqui na nossa tabela, ó. Eu vou aqui em BD Loja, no meu banco de dados, lembrando que a senha 123, vou clicar aqui em OK, e eu vou aqui na nossa tabela TBL Vendedor. Então eu vou passar lá no meu código, ó, o nome da minha tabela e a coluna na qual eu vou estar me baseando para excluir o vendedor. Então eu vou utilizar a ID underline vendedor. Então vamos voltar lá ao nosso código, ó. Duplo clique nesse botão. Então o que eu vou fazer aqui, ó? Muita atenção. Primeira coisa, eu vou utilizar o nosso comando SQL. Lembrando que essa é uma variável que eu criei na primeira aula. Vou passar aqui o select, asterisco para indicar que eu quero todos os campos, o from para apontar de qual tabela eu quero. Eu quero dar minha TBL underline vendedor, é isso? O nome da nossa tabela, vendedor. Aqui eu vou passar a nossa cláusula where, vou passar o nome da minha coluna id underline vendedor, vejamos se é isso mesmo, ó, id vendedor. E agora o que eu faço, ó? Igual aspas duplas, e vou concatenar com o meu o meu list vendedor, que é o nome do meu listbox, ponto list, abro parênteses, vou informar novamente o nome do meu listbox, que é o lst vendedor, ponto list index. Lembrando que o list index aqui ele captura não o número da linha, mas sim o valor que está na linha. Como eu vou estar me referindo à primeira coluna do listbox, não há necessidade de eu colocar vírgula zero. Basta eu colocar simplesmente só parênteses. Mas também funcionaria se eu colocasse vírgula zero. Então somente isso, ó. Então, para que você entenda, eu estou acessando aqui a minha tabela vendedor. De acordo com o meu ID vendedor, eu vou fazer uma verificação. Se a informação que eu selecionar lá na linha da primeira coluna do meu listbox contiver no meu ID vendedor, da minha tabela TBL vendedor, ele vai fazer a exclusão. E claro que ele vai ter, porque se está carregado no meu listbox é porque eu tenho esse item na minha tabela. E o que eu faço agora? Eu vou utilizar a nossa chamada call, o meu conectar, ou seja, eu vou me conectar ao meu banco de dados. Lá no final do meu código eu vou ter que me desconectar, lembrando que eu já vi algumas pessoas perguntando se é multiusuário. O que permite que esse sistema seja multiusuário é que toda vida que eu vou manipular o meu banco de dados, eu me conecto, faço uma ação e em seguida eu já fecho a conexão. Então, esse fechar a conexão, ele vai permitir que outras pessoas possam estar acessando simultaneamente. Então, toda vida eu vou fazer uma operação, é muito rápido o processo, eu faço essa operação e depois já me desconecto do meu banco de dados.
Então esse é o segredo do sistema ser multiusuário. Eu não fico com o sistema em si aberto. Toda vez que você vê lá dados carregados no meu Listbox, a princípio eu me conectei, carrego o Listbox e em seguida eu já desconectei. Então aqueles dados estão lá temporariamente. Então vamos lá. O que eu faço agora? Basta utilizar aqui a nossa variável consulta, uma variável que eu criei também na primeira aula, .delete. Creio eu que somente isso que já vai funcionar. Eu vou utilizar aqui um mcgbox só para alertar o meu usuário. Ó. Registro excluído. Com sucesso. VB information. E vou utilizar também uma variável que criamos na nossa primeira aula. Como eu disse, a primeira aula era uma aula muito importante desse projeto. Então vamos salvar o que fizemos até aqui. Obviamente, depois que eu fazer essa exclusão, ó, eu vou querer atualizar esse listbox sem esse registro excluído. Então como é que eu faço? Aqui no meu botão atualizar, o comando que aprendemos na aula passada, a gente limpou a nossa listbox e também carregamos os dados do meu listbox. Ó. Então basicamente eu vou copiar apenas essas duas rotinas. Então é importante que você possa assistir as aulas de forma sequencial, passo a passo. Ó. E aí você vai entender todo o nosso projeto. E vamos fazer aqui um teste. Ó. Vou logar aqui para o NEL, 1, 2, 3, clique em login. Se eu vir em vendedores, se eu clicar aqui no excluir, provavelmente pode ser que dê um erro. Já deu erro. Obviamente a gente pode fazer esse tratamento para evitar isso. Mas é primeiro vamos fazer o seguinte. Ó. Vamos aqui supor que não houvesse esse erro. Então vamos lá. Rapidamente, deixa eu fazer aqui, vendedores. Faço a minha consulta. Vou selecionar aqui, por exemplo, um registro. Ó. Suponhamos que eu queira excluir o Juan Souza. Clique no botão excluir, registro excluído com sucesso. Eu observo que já sumiu lá no meu listbox. E da minha tabela, ó, se você reparar, ó, ele vai ficar dessa forma. Mas quando eu atualizar ela, observe. Ó. Pronto, ó, já excluiu. Simplesmente assim, ó. E aí você deve estar se perguntando como é que a gente vai fazer esse tratamento, porque o usuário pode simplesmente clicar no botão já de cara, excluir, sem ele ter selecionado esse registro. Então, o que eu posso fazer aqui, ó? Eu posso utilizar aqui um if, onde eu vou informar aqui o nome do meu LST vendedor, que é o nome do meu listbox, ponto, vamos passar aqui o list index, né? Se o list index for, vejamos aqui, ó, se for menor do que 0, então vou utilizar apenas um exit sub. Não sei se vai funcionar dessa forma. Se não funcionar, a gente faz aqui uma correção. Então deixa eu só executar. Vamos fazer aqui um teste. Vendedores, se eu clicar no botão excluir, observe que nada acontece. O que eu estou ali fazendo? Apenas eu estou fazendo uma tratativa. Eu estou utilizando uma estrutura if, onde eu estou verificando se o meu list index, se ele é menor que 0. Quando é que ele é menor que 0? Quando eu não tenho nenhum item selecionado. Então, quando eu não selecionei nada, o meu list index é menor que 0. Quando é que ele é igual a 0? Quando eu tiver selecionado, por exemplo, o primeiro registro aqui desse listbox. Se eu tiver selecionado o segundo registro do listbox, meu list index é igual a 1 e assim sucessivamente. Então, vamos fazer aqui, ó. Se eu clicar aqui, por enquanto, não dá erro. Agora, se eu selecionar, por exemplo, o Marcos, cliquei no botão excluir, registro excluído e excluiu. Se eu clicar aqui, ó, nada acontece, nada dá erro. Claro que você também poderia utilizar você poderia vir aqui, observe, ó, ao invés de utilizar esse exit sub nessa mesma linha de comando, se você quisesse, você poderia fazer isso daqui, ó, end if, e aí você poderia alertar o seu usuário, ó, mcgbox, por favor, selecionar pelo menos um registro, só para alertar o usuário que ele não está excluindo porque ele não selecionou nada, ó, que é apenas um teste, só para que você veja a lógica. Ó. Então se eu executar agora, ó, nel, C1, 2, 3, clica aqui no login. Então vamos lá, se eu clicar nesse botão, ele vai trazer esse registro. Ó. Como eu não mudei aqui o título, nem trouxe um sim para a minha mensagem, ficou essa mensagem padrão. Ó. Microsoft Excel e aqui, ó, por favor, selecionar pelo menos um registro. Então, se eu fizer isto, ó, agora se eu selecionar, por exemplo, a Thaís, cliquei no excluir, vai excluir, ó, perfeito, ó, observe, ó. Então, era isso que eu tinha para lhe ensinar na aula de hoje, eu espero que você possa gostar. Se você gostou, comenta aqui para mim, se você
tem aprendido realmente com essa série. E deixa o seu gostei para entender que você quer a continuidade desse trabalho. E lhe convido, caso ainda não seja inscrito em nosso canal, se inscreva agora. Já somos mais de 40.857 inscritos que têm aprendido Excel, Power Apps, comandos SQL. Temos aprendido o VBA aqui de forma gratuita.